Olá, boa tarde. Meu nome é Cristina, sou professora da UEM, assim como o Celório, José Aparecido Celório. A gente está aqui nas cercanias da UEM para fazer o nosso primeiro evento da Academia Celeste. É importante lembrar que a gente não está dentro do campus da UEM, porque a UEM está em greve. É uma greve muito justa e a gente quer aproveitar para fazer uma nota de repúdio também, como vários outros grupos e entidades já fizeram, com relação ao que aconteceu no dia 29 de abril em Curitiba, quando vários professores foram atacados pela polícia do Paraná. Não vou me alongar nisso, vamos começar então o nosso evento, tão esperado, tão desejado há tanto tempo. O Grupo Academia Celeste já está reunido há quase 12 anos. No ano passado a gente se formalizou o grupo junto ao CNPq e estamos fazendo o nosso primeiro evento público, que conta com uma curta plateia ao vivo, mas a gente está contando então com a internet para poder transformar esse evento em um evento realmente público. Nós somos um grupo interessado em estudar astrologia pelos mais diversos vieses, um grupo bastante heterogêneo. Não estamos todos aqui, existem alguns outros membros que estão aí espalhados pelo Brasil, espero que nos assistindo. E, bom, a gente vai começar hoje com as nossas rodas de conversa. O primeiro a apresentar seu trabalho é o Marcos. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Então, não, acho que esse caráter interdisciplinar da academia que é bem a característica, né, das nossas pesquisas, né? E o interesse em comum na astrologia por vários olhares: filosofia, antropologia, educação, história da ciência. Enfim. É essa a nossa preocupação. Tá ótimo, então. Então vamos começar com o Marcos Reis Pinheiro, professor, doutor, professor da UF, vai apresentar para a gente o trabalho Física Estoica e as práticas divinatórias. Então vamos lá, agradeço imensamente a Cris, essa disposição toda, por ter ajudado a gente financeiramente a vir aqui. Muito legal poder estar visitando sua universidade, estar aqui. Vamos lá para o nosso trabalho, né? Como é que é o meu trabalho já há bastante tempo? Eu trabalho com filosofia antiga já há bastante tempo, e há bastante tempo trabalho com a ideia da filosofia uma forma de vida na antiguidade, né? Que a filosofia na Grécia não pode ser só teórica, a filosofia da Grécia é uma forma de você transformar a sua própria vida, né? E isso vale também para os estudos da física, né? A investigação física, a investigação do que é o universo, de como que o universo funciona, ela tem um correlato moral, ela tem uma contrapartida moral. Isso é claro em Platão, isso é mais ou menos claro em Aristóteles, não tão claro em Aristóteles, em Platão isso é bem claro, e nos sistemas helenísticos isso fica mais claro ainda, né? Nos estoicos, epicuristas, né, especialmente, o estudo da física tem como objetivo principal transformar a vida daqueles que estão investigando o mundo físico, né? Um tempo que eu já tinha percebido que tem alguma coisa de astrologia aí, né? E também nos nossos estudos, né, com astrologia, eu e a Cris, a gente tem um projeto já há algum tempo, né, que a gente está traduzindo um trecho do Ptolomeu, né, e vendo que lá no Ptolomeu, no Tetravídeo do Ptolomeu, a gente até conseguiu 2 editais, né? Conseguiu um livro, compramos livros, enfim, estamos há anos traduzindo, tentando terminar. E há algum tempo que a gente vê ali que as influências principais do Ptolomeu é Aristóteles e os estoicos. Eu fiz até um trabalho com Aristóteles, já terminei esse trabalho, e agora estou trabalhando com os estoicos. Então, aonde nos estoicos que está dito que a astrologia é possível? Essa minha pegada dos meus estudos já desde Platão, de que a filosofia é uma forma de transformar o homem, eu achei que poderia ter a ver, né? Que então o estudo da física nos estoicos tem uma contrapartida de transformação do homem. Daí a gente poderia ver, né, a natureza e o homem em relação. Só que nos estoicos é muito mais explícito. Os estoicos chegam a explicitamente defender a astrologia, né? Se tem alguma escola filosófica que é astrológica, é a estoica, né? Você tem argumentos que defendem a astrologia. Você tem uma física que a astrologia faz todo o sentido. Então você tem muitos estudos para trabalhar na astrologia aqui. O que eu pensei, o que é que eu estou trabalhando agora, até para o nosso livro, né, que a gente está
o livro que a gente, acho que a Cris pode até falar mais dele também, né? Que a gente traduziu um trecho do Ptolomeu, que é o trecho filosófico do Tetravírus, e a gente está tentando apresentar ali tanto a parte do estudo daquele texto, o que é aquele texto, que a mais a Cris está fazendo, e eu as partes filosóficas, né, de tanto Platão, Aristóteles e os estoicos, que estão por detrás do texto do Ptolomeu, né, do Tetravírus. Então a minha ideia primeiro é, qual é a física estoica? Né? Como é que é o mundo estoico? Como que o mundo estoico se organiza? Né? Por que é muito famoso o determinismo estoico? Né? Tá tudo totalmente determinado desde o começo dos tempos até o final dos tempos. A própria ideia de eterno retorno, a ideia estoica. Então, aonde que está isso? Como é que é isso exatamente? Como que isso se estrutura? Né? Para então ver mais propriamente os argumentos dos estoicos para tentar provar tanto a possibilidade da astrologia quanto a utilidade da astrologia. Né? São duas coisas diferentes. Você poderia negar que a astrologia é possível, por um lado, e outro lado, você falar que a astrologia não é importante para o ser humano. É melhor não saber do futuro, por exemplo. Né? Mas enfim, eu acho que hoje dá tempo de eu falar da física estoica mais. E talvez apontar para alguns argumentos que tentam defender a possibilidade da astrologia. Que a astrologia não só da astrologia, mas de todas as práticas divinatórias. Né? Você tem várias práticas divinatórias, como investigar tanto de voos de pássaros, né, quanto a investigação de tripas de ovelhas, né, que são sacrificadas aos deuses, enfim, sonhos, tem várias formas divinatórias. Mas então vamos lá, o sistema estoico. Então, eu vou falar corrido aqui, né, meia hora, e aí abrir a ideia é essa. Né? É importante lembrar que os textos estão no blog, né? O blog www.academiaceleste.blogspot.com. Vocês podem acessar todo o material que a gente está trabalhando aqui no nosso blog. O meu texto não está ainda completo, mas ele já está indicado ali as coisas. E, bom, vamos lá. A escola estoica é uma escola muito antiga, muito longa. Né? Ela é a escola que dura mais na antiguidade. Ela vai desde ali de 300 a.C. até praticamente 300 depois de Cristo, quase 600 anos de filosofia estoica. Então você tem, os comentadores falam de 3 partes da filosofia estoica. O estoicismo antigo, o estoicismo médio e o estoicismo romano. O estoicismo romano é muito mais moralizante, né? É muito mais preocupado com a ética, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. São textos explicitamente éticos e tem pouco desenvolvimento físico, astronômico, teológico e como tem no estoicismo antigo. A trindade do estoicismo antigo, né? Zenão, Cleantes e Crisipo. Crisipo sendo aí quase que um reinventor, né? Um refundador da estoa, né? do estoicismo antigo. Mas, na verdade, o mais importante o mais explicitamente astrológico foi Posidônio, um autor do estoicismo médio, né? Que influenciou muito provavelmente não, certamente Manilius, né? Manilius seria da escola de Posidônio, que a gente vai ver mais tarde com o trabalho da Angélica. Manilius é o primeiro manual de astrologia que a gente tem da história do Ocidente, né? Se lugar da história ipso facto. Né? Mas então, Posidônio seria o autor mais importante. Eu não vou trabalhar Posidônio, não vou trabalhar o estoicismo romano, vou pegar o estoicismo antigo, que perdemos todos os textos. A gente tem compiladores de textos antigos, como Diógenes Laércio, uma das grandes fontes, mas os próprios históricos romanos ajudam a gente a entender os históricos antigos. Uma primeira coisa, assim, para falar da física, a gente não pode separar a física totalmente da lógica e da ética. A física, a lógica e a ética são as 3 partes do sistema histórico, funcionam necessariamente juntos. Até o termo sistema, em oposição a episteme, teria sido uma invenção histórica. A ideia que não seria necessário, o conhecimento histórico, eles usam a palavra episteme também, usam a palavra para conhecimento, mas a totalidade do conhecimento histórico é melhor descrita por um sistema. Esse sis aí é o sim, que é o com, né, junto. Esse risteme, né, do episteme, de episteme, né, é estar em pé sobre. A ideia de sistema é a ideia de vários saberes que estão agrupados em conjunto. Né? A ideia de um saber orgânico. Né?
você não pode separar a física e estudar a física sozinha. A física, a ética e a lógica seria um único ser vivo. A ideia é mesmo como se fosse um organismo vivo, né? Então, dito isso, eu vou cortar o ser vivo, vou falar só da física, não dá pra gente falar, não é pra fazer isso que eu estou fazendo, mas vou fazer, né? Que ao mesmo tempo eles tinham também esse problema, né? Como que você aprende o estoicismo? Normalmente você começaria pela lógica. Lógica é muito mais do que só lógica, é o estudo da linguagem em geral, né? Seria a tradução melhor, seria estudos da linguagem, retórica, gramática, né? E aí então entraria para a ética e por fim seria a física. A física seria o supra-sumo assim, da doutrina, mas que é só nela que você realmente poderia entender a lógica que quando você começou, né? Então, mas vamos lá, entrando aí para a física. Os estoicos têm uns conceitos super interessantes, estranhos, para nós mais acostumados com a metafísica ocidental de Platão e de Aristóteles, né? Em primeiro lugar, é a ontologia deles, né? Os estoicos eles defendem que tudo é corpo, menos as coisas que não são corpos, né? Mas isso é sério, parece que é brincadeira, mas isso é sério, né? Tudo o que existe, tudo o que é, né? A ontologia estoica é corpóreo, soma, né? Tudo o que é soma. Só que, de alguma maneira, tem aí, né? Estão aí, você não pode usar o termo existem, né? Certas coisas que não são corpos, mas de alguma maneira estão aí, como o tempo, o lugar e os dizíveis, os predicados, enquanto predicados, né? Por exemplo, eu corto a garrafa. O cortar a garrafa não seria um corpo propriamente, mas seria alguma coisa que está aí, né? Então, e o tempo também, o tempo é simplesmente uma contagem do movimento, a mesma definição de Aristóteles, né? Uma contagem do movimento. E o lugar também, o lugar onde os corpos ocupam lugares, né? Os corpos sim que são coisas que existem. Vou deixar isso um pouco de lado, só para deixar isso mais em aberto, digamos, a estrutura macro da ontologia estoica, né? Corpos e eles chamam de algo, ti em grego, né? que é eu não posso chamar coisa, não é existente, mas é isso, é o tempo, o lugar e os dizíveis, né? Os predicados. Bom, mas vamos para os corpos, né? Tudo é corpo, absolutamente tudo é corpo, né? Os estoicos começam a física deles com dois princípios básicos. Esses princípios eles nunca estão separados, que são dois corpos que estão sempre misturados. A gente vai ter que ter um conceito de mistura também bem radical, bem revolucionário. A ideia que dois princípios é esse? O princípio ativo e o princípio passivo. Um princípio ativo racional que transforma e molda um princípio passivo plástico. Eles chamam de Deus e matéria. Só que esse Deus e a matéria não estão nunca separados, né? São dois princípios que estão sempre misturados, né? Deus é um corpo e a matéria é um outro corpo. Essa matéria, então, é passiva, ela recebe a ação do outro corpo, que é ativo, que é racional, é logos, theos, para esse corpo, e para a matéria é fogo. Eles escolhem como Heráclito, né? Eles são dali, eles seguem Heráclito, eles citam Heráclito várias vezes. Eles são que fogo é o elemento fundamental. Esse fogo é mais complexo do que isso. Só falando então dessa noção de mistura. Tem dois tipos de mistura básicos que Aristóteles trabalha, Platão também trabalha. Uma mistura, como você bota assim, grãos de arroz e feijão secos misturados. Isso não é exatamente mistura, porque um grão fica do lado do outro, né? Então, estão misturados ali, mas não é exatamente uma mistura. Uma outra mistura é quando os dois elementos perdem as características que eles tinham anteriormente e se fundem totalmente e surge um terceiro elemento. Fico imaginando hoje em dia H2O. Né? Hidrogênio não é mais hidrogênio, oxigênio deixa de ser oxigênio, mas quando eles se misturam, eles viram uma outra substância, uma terceira substância. Eles perdem as propriedades anteriores. Os estoicos defendem uma terceira possibilidade de mistura, que seriam dois corpos que se perpassariam completamente, mas não perderiam as características deles próprios. Então esse corpo ativo e esse corpo passivo se misturariam completamente. Então, aonde quer que haja fogo, há Deus,
e onde quer que haja Deus, há fogo, e eles não perdem essa característica de ser Deus e de ser matéria. Certo? Então, toda matéria é divina e todo divino é matéria. Você poderia dizer, Deus é matéria? Poderia. Né? Acho que sim, você poderia. Deus é matéria nos históricos. Mas como que eles apresentam? Então, há dois princípios que estão sempre misturados. Deus e matéria. Né? E, então, a matéria básica, o corpo básico que existe é um Deus matéria, que eles chamam de fogo artífice, ou pir technikon. Né? Technikon de techné, que é o artesão, eles usam demiurgo também, que é o termo de Platão, né? É o pir technikon, né? É um fogo artífice, é um fogo que cria o mundo. Né? Então, no começo de tudo havia esse fogo artífice, que é a matéria e é Deus, né? E é razão. Então, isso também é muito importante, aonde quer que haja matéria, há razão, a matéria é intrinsecamente racional. Então, onde quer que haja ser a Deus, Deus está perpassado em tudo. Então, não é um Deus exterior, né? Não é um Deus extrínseco, é um Deus imanente. É um Deus único. Por outro lado, Deus é todas as coisas. O conceito disso na teologia é panenteísmo. Não é nem monoteísmo, nem politeísmo. É panteísmo, porque todas as coisas são Deus, mas Deus é uma coisa só. Então é panenteísmo. O Spinoza, não sei se você conhece o Spinoza deve estar, né, batendo aí no Spinoza, né? Não, mas quem conhece Spinoza, está imaginando Spinoza aí, Spinoza tem muito famoso, Deus sive natura, né? Deus, isto é, natureza. Né? Isso é histórico e psiquitas. O Spinoza está dentro de um movimento neo-estoico da modernidade. Né? São vários autores que estão descobrindo o estoicismo. Né? Então o Spinoza é muito estoico. Tem vários outros elementos estoicos no Spinoza. Então, matéria é Deus, Deus é matéria, e no começo de tudo havia esse fogo primordial, esse fogo artífice, fogo inteligente. E o que esse fogo faz? Age sobre si mesmo. Você pode dizer, o princípio ativo age sobre o princípio passivo, mas eles estão perfeitamente misturados, então ele age sobre si mesmo e cria primeiro os 4 elementos. O fogo que a gente conhece ainda vai ser diferente desse fogo que o Deus vai criar, que não é o fogo dele. Né? Você pode falar de 3 fogos. Então você tem esse fogo primordial, que é Deus, que é quase que, né, o princípio de tudo. Ele cria, então, fogo, ar, água e terra. Né? E escalona isso no cosmos da mesma maneira que Aristóteles também. Primeiro você tem o fogo no último estrato, depois um pouco mais para baixo o ar, e um pouco mais para baixo ainda a água e depois a terra. Né? Aristóteles tem uma diferença que tem o éter, né, que seria um 5º elemento para fora da esfera de fogo. Para os estoicos não, as estrelas e o Sol especialmente, todas as estrelas fixas, os planetas são feitos desse primeiro fogo que sai diretamente desse fogo primordial, já é um segundo, que vai ser diferente do nosso fogo. Se eu acendo um fogo aqui, é um terceiro fogo ainda. Né? É um outro fogo. Né? Eles, para complicar um pouco, os estoicos chamam o fogo que os astros são feitos de éter. Só para complicar, porque o Aristóteles tinha falado que o éter é um 5º elemento, é um elemento que se move circularmente, né? Diferente dos 4 elementos que se movem ou para cima ou para baixo. Enfim, mas eles chamam esse fogo especial dos astros de éter. Por que eles chamam esse fogo especial do éter? E eu já estou canalizando aqui para o nosso interesse. Esse fogo das estrelas é um fogo em que a racionalidade de Deus aparece de modo mais eminente. Deus pensa... Então eles fazem até uma comparação. Assim como nós também temos uma alma física que perpassa o nosso corpo todo, né? Talvez ela até venha um pouco mais para fora, assim como os epicuristas também. Né? Os epicuristas, a alma são partículas, né? A alma é feita de átomos, né? E a alma fica meio em volta assim, do corpo todo. O sopro vital, que é o pneuma, né? O pneuma é mais complexo do que isso, mas a alma ela é feita desse pneuma humana, né? E perpassa todo o corpo. Só que, por exemplo, na minha unha, no meu cabelo, na minha pele,
tem pouca racionalidade, apesar da racionalidade estar ali também. Tem pouco Deus, digamos assim, e mais matéria. Não pode falar isso, não está certo falar isso, porque a rigor, sempre quando há Deus, há matéria, e a matéria há Deus. Só que existem concentrações. Uma coisa importante. Fogo, terra, ar, água. Fogo e ar são elementos ativos, portanto, mais parecidos com o princípio de Deus. E água e terra são elementos passivos, portanto, mais parecidos com a matéria. Tá? Mas, de novo, não são. Eles são misturados, completamente misturados. Né? Mesma coisa com a gente, né? com o corpo físico. Tem um lugar no corpo físico, né? no coração, em que a alma é mais intensa. Né? A alma é mais intensa no coração, e o coração é como se fosse uma sede de organização da alma humana, que eles chamam de hegemonikon. Né? Hegemonikon, o termo vem de general, de soldado. O hegemon em grego quer dizer soldado. Né? Soldado. Hegemonikos é o soldável, é o generável, é o adjetivo, né? Tem a capacidade de ser general, tem a capacidade. Então é aquele que guia, é o líder. Né? O hegemonikon é o líder da alma, é a parte da alma que é mais voltada, que guia o homem, que decide e que faz uma coisa, aí a gente entraria na epistemologia e na ética, que frente às impressões que a alma recebe do mundo exterior, é essa parte racional que dá ou não o assentimento para as impressões que chegam. Então, se eu boto uma caneta dentro d'água, eu vejo a caneta quebrada. Né? Isso é uma impressão que chega na minha alma. Eu vejo a caneta quebrada. Mas a minha racionalidade, né, o meu hegemonikon, pode não dar o assentimento a isso e dizer, não, isso não é o que realmente está lá. Isso é um erro dos meus 5 sentidos, digamos assim, né? Uma ilusão dos meus 5 sentidos. Bom, isso vai ser super importante na ética, na epistemologia, que a gente não vai entrar tudo, mas o fato é que, mesmo a nossa alma sendo perpassada por todo o nosso corpo, há determinados lugares na nossa alma que a alma é mais concentrada, né? Que ali é mais alma e nos outras partes menos alma. Mesma coisa no cosmos, e os astros, em especial o Sol, seria o hegemonikon da alma do mundo, do cosmos. Né? Então, essa matéria, que é o éter, esse fogo, ele é feito de uma determinada substância que ele concentra nele mais racionalidade do que no resto do universo. Né? Assim como o nosso coração, os estoicos, tem mais racionalidade do que no resto do meu corpo. Né? Então tá, falamos aí dessa divisão, né? Mais ou menos de como todas as coisas foram feitas, né? A partir desse princípio primordial, né? Desse fogo artífice, que vai criando os 4 elementos, ajustando os 4 elementos nas proporções adequadas, em cada um na sua esfera. Falamos do conceito de mistura. Outro conceito importante, o conceito de contínuo. Não há espaço vazio intracosmos. Cosmos, eu estou pensando no mundo, né, organizado. Por que não há espaço vazio? Porque senão haveria uma separação entre um objeto e outro objeto. E não haveria uma continuidade de Deus. Deus não poderia perpassar toda a realidade. Isso é muito importante por causa também do conceito de simpatia, né? Que é um conceito tão comumente usado, né? Faz uma simpatia para usar, né? Que é muito impressionante, né? É um conceito estoico, né? Que vem lá, é usado. Traga o seu irmão de volta, a simpatia, né? Que é o conceito estoico, como nesse sistema, né? Esse cis aí é o sim, né? É o junto, pathos, né? Sofrer, pathos é afecção, sofrer uma afecção em conjunto. Sofrer uma afecção em conjunto é a ideia de que, mesmo objetos estando muito separados, eles podem sofrer um pathos em conjunto, uma afecção em conjunto, mesmo estando muito separados, como os astros e os seres humanos e objetos terrestres.
Né? E o exemplo que eles dão, todo mundo sabe tocar violão, sabe isso, né? Quando tem duas cordas afinadas na mesma nota, você toca uma corda sem tocar na outra corda vibra, porque eles estão no mesmo tônus, né? Eles estão na mesma, há uma sintonia. Sintonia e simpatia são conceitos sinônimos nos estoicos, né? Então, existem determinadas realidades que estão no mesmo tônus, estão numa certa tensão. Eu quero explicar esse conceito de tensão, que vem de Deus, também vem de opinião. Então, as coisas que estão na mesma tensão, elas vibram juntos, né? Eu nunca vi isso escrito nos estoicos, mas acho que você poderia fazer um paralelo aí com, deixa eu voltar aqui, com coisas do Renascimento, que fazem, e até de tipos de melotese, de comparações de minerais, plantas, né? Quando o ouro, o girassol e o leão, né, estariam... Isso eu tô... sobre a teoria das assinaturas, né? Isso, a teoria das assinaturas. Eu acho que essa teoria, eu não verifiquei isso, eu não estou falando que é isso, tá? Uma coisa que os históricos não falam isso, que tem assinatura. Mas eles falam que as coisas têm uma determinada vibração específica. Vibração não, é tensão, coesão. O termo melhor é uma coesão, uma tensão específica, e elas vibram juntos nessa coesão. Eles não dão exemplos como as assinaturas do Paracelso e outros caras do Renascimento. Mas eu acho que poderia ser alguma coisa assim, na minha hipótese, né, a ser verificado e tal. Né, de que coisas que têm a mesma vibração estariam em relação, estariam em sintonia, estariam em simpatia. Né? Outro elemento super importante no estoicismo no estoicismo é a ideia de que há um sopro vital. Deus, então, que é a matéria e está em todo lugar, ele elege o fogo e o ar, que são os dois elementos ativos, e que formam uma coisa chamada pneuma, que é espírito. Né? O pneuma é um sopro vital, um sopro quente, que perpassa todo o universo. Esse pneuma, ele é o que dá a identidade para cada uma das coisas do universo. Então, uma pedra tem um determinado tipo de pneuma, mas é um pneuma muito ralinho, muito fraco, em comparação com os outros. Então, ali na pedra ele vai chamar de coesão. Rexis é o termo que é mais usado, né? Que é coesão, que é tensão também, que tem uma relação com o tônus. Depois desse nível da pedra, você tem a nível das plantas. As plantas têm physis, que é uma natureza própria das plantas que faz com que elas cresçam e tentem se adaptar ao mundo à volta e fazer com que o mundo à sua volta se adapte a ela. Né? E depois, no nível ainda mais, a planta tem mais pneuma do que a pedra. Né? Então você vê, e depois você tem a alma, a psique. Na psique você tem mais pneuma ainda do que na planta. Né? Então é rexis, physis e psique. Dentro da psique, os animais têm psique também, mas o homem tem uma psique específica que é a psique racional. Né? O hegemonicon, essa parte racional, e aí sim seria o pneuma puro. Né? Seria a intensidade máxima do pneuma. Você vê, Deus está em toda parte, mas há uma hierarquia entre os seres. Né? Isso não perde a hierarquia entre os seres. Há seres melhores do que os outros. Os homens são melhores do que os outros animais. Né? E há uma no que os homens são mais racionais, eles são mais parecidos com esse Deus primordial. Assim. Então, assim, encaminhando aí para fechar, como é que o homem, faltaria ainda falar, né, do determinismo, né, e da aceitação do determinismo. E a ideia de que tudo já está previsto, né, desde todo o tempo, desde o começo do universo. Né? Porque esse fogo primordial, ele faz tudo da melhor forma possível. Não existe injustiça no mundo. Né? Estranhíssimo, né? Uhum. Quantas coisas. Como assim, né? Acho que todo mundo já ouviu falar também do Cândido, do Voltaire, né?
só acontece de desgraça do cara, e ele continua falando, tudo vai pelo melhor, né? Tudo vai pelo melhor. O Voltaire ali está ridicularizando essa ideia estoica, né, que está ali na modernidade, perpassando na modernidade. Mas, bom, se você acha que as coisas não são boas, o problema é seu, né? Porque você tem um ponto de vista particular frente ao universo todo. E mais ainda, o mundo inteiro estaria te ajudando a ser mais racional e ganhar o ponto de vista do cosmos, não apenas o seu ponto de vista individual. E nesse sentido você até aceitaria morrer pelo cosmos, né, se fosse o momento certo de você morrer. Né? Um dos exercícios estoicos da antiguidade como todo é você aprender a morrer, aceitar a morte. Né? E essa aceitação da morte tem a ver com esse ganhar o ponto de vista de Deus. O homem fazendo filosofia, raciocinando do ponto de vista da divindade, poderia entender que tudo é necessário, tudo que acontece é um movimento de Deus, tentando fazer com que o mundo se desenvolva, fazendo com que o mundo se desenvolva da melhor forma possível, né? Enfim, a ideia que fundamenta o determinismo, vou fechar com isso aqui, a ideia que fundamenta o determinismo é a ideia da lei da causalidade universal. Não existe um efeito sem causa. Então nós estamos aqui agora porque há 20 minutos atrás estávamos já preparados de uma determinada maneira. E os 20 minutos que vai acontecer daqui para frente já está determinado por esse momento aqui agora. Né? Não existe... Todos os eventos estão completamente determinados pela lei da causa. Não existe um efeito sem causa, como queriam os epicuristas. Os epicuristas defendem um efeito sem causa, né? Que é o clinamen do átomo, um desvio do átomo que não tem causa nenhuma. Então, se todos os eventos estariam totalmente determinados, desde o começo dos séculos até o final dos séculos, o que resta ao homem é aceitar de bom grado o que necessariamente acontece. Né? Enfim, falei aí do sistema físico dele como um todo, né, e teria outros argumentos aí. Acho que eu vou terminar por aqui, tá? E aí abrir para questões, aí vamos conversar.